Olá! Hoje estamos aqui para conversar sobre o erro. O que é um erro para você? O erro faz parte da vida do ser humano. Errar é humano. Quantas vezes você já ouviu essa frase por aí? Pois bem, só não erra quem não tenta. Quem não faz nada não corre risco nenhum de errar. Por que tudo isso? Porque no último vídeo ocorreu um erro gravíssimo, principalmente vindo de uma professora de matemática. Mas, como diz o ditado, errar é humano, estamos aí novamente para explicar esse erro e para conversar sobre o erro na sala de aula. Chega aí, vamos conversar? Você viu aquele vídeo que a professora errou uma conta de tabuada? Isso é possível? Quem nunca, não é mesmo? Erros acontecem. O que aconteceu foi que no último vídeo onde eu falava sobre tabuada, cometi um erro. Quando chegou no 6 vezes 9, eu estava explicando sobre contagem nos dedos, para usar os dedos, e tinha acabado de falar sobre 4 vezes 8, então em vez de contar mais 9, contei mais 8. O resultado foi 53, quando na realidade é 54. Então resolvi pensar um pouco sobre o erro. O que é o erro? Eu como mãe, você como pai, como mãe, você como aluno, como é que você encara o erro na sala de aula, ou na vida, ou nos estudos? O que é errar? Como é que é visto esse erro? Lembrando que tudo que é dito aqui é a minha opinião, não quer dizer que você tem que concordar ou você pode discordar, é livre para discordar o quanto quiser. Em sala de aula, eu acredito e vejo o erro como um grande potencial de aprendizado. Quando um aluno comete um erro, em uma prova, em um exercício, em qualquer situação, enfim, é interessante chamá-lo a ver o que está errado. Por que ele está errando? Questioná-lo sobre isso. O porquê daquela colocação, o porquê daquela resposta. Pois nem sempre o erro foi intencional. Aliás, um erro nunca é intencional, na verdade. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a pessoa pensou de um jeito, analisou de um jeito a situação e por isso acabou errando. Acontece muito em operações de adição e subtração. Alguns alunos, quando vão fazer adição, começam na direção errada, começam de frente para trás, então dá problema com as reservas. Nas contas de multiplicação, nas operações de multiplicação, na segunda linha, esquecem de deixar o espaço vazio na última casa, então os números ficam desalinhados e acontecem erros. A pronúncia, o som, às vezes, de algumas palavras induz ao erro, o som do Z no lugar, nos S com som de Z, então causa alguns erros. Inúmeras situações. O importante é fazer com que o aluno se sinta seguro para analisar os próprios erros. E não que ele simplesmente comece a pensar que tudo que ele faz está errado. Não é mesmo? Uma professora de matemática erra a tabuada. Então, por que ele não pode errar coisas bem menos específicas, digamos assim? O que você acha? Deixa lá embaixo o seu joinha, clica lá no gostei, compartilha esse vídeo. No final tem uma dicasinha sobre raiz quadrada. Um método rápido e prático para você resolver raízes quadradas, além do 10, que é 100 no caso, 10 é a raiz de 100, além do 100. Dá uma olhadinha lá. Deixa o seu recado, deixa o seu comentário e sempre que quiser, chega aí e vamos conversar. Olha só, não é de impressionar um negócio desse? Eu penso, eu planejo, eu programo, tudo que eu vou dizer. Mas aí começa a gravação e tudo que eu tinha pensado desaparece, evapora, dá um branco, some da cabeça da gente. Como é que é possível um negócio desse? Eu já vi falar em negócios, em questões de cinema, de teatro, essas coisas, que a pessoa chega no palco e trava. É mais ou menos isso. Você vê a luz ligar pra você e você fica... O que eu ia falar mesmo? Era isso? Era aquilo? Era aquele outro? Então, na parte anterior do vídeo, onde eu estava explicando o erro da tabuada do 6 vezes 9, eu acabei falando... alguma coisa com 4 vezes 6, 4 vezes 8, era 4 vezes 7. Não tô dizendo? Some tudo da cabeça. Então, errei de novo. Mas, fica a dica. 6 vezes 9 é 54. Então, vamos à nossa dica de raiz quadrada rápida. Essa maneira de fazer operações de raiz quadrada é usada
para fazer rápido, mas para isso você precisa saber um pouquinho de tabuada. Então, vamos lá. Pegando esse primeiro aqui, o 144, a gente sempre conta de 2 em 2 e separa. Vejamos. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1, não é mesmo? Esquecemos o número do meio. O 4, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Temos resolvida a nossa raiz quadrada de 144, que é 12. Aqui temos outro algarismo, 169. Mesmo procedimento. Separa aqui. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. O número do meio desconsidera. O 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. 3 vezes 3, 9. Então, temos aqui resolvido a raiz quadrada de 169, que é 13. Vejamos essa outra. Começamos com o mesmo procedimento, porém o 3 não tem um número que faz raiz quadrada. Então, a gente pensa qual o menor número que tem raiz quadrada antes do 3. É 1. Então, desse aqui, o menor que 3 é 1. Então, 1. Desconsideramos aqui. Esse 1 aqui, precisamos de um número mais alto, porque se fosse apenas colocar aqui 11 vezes 11, já que 10 vezes 10 é 100, seria muito pequeno, seria muito pouco aqui. Então, precisamos de um número maior. Qual o número que multiplicado resulta em 1 no final? 9. 9 vezes 9, 81. Então, temos o 9 aqui. Prosseguindo com nossas resoluções, temos o 784. Repartindo aqui de 2 em 2, qual o número é menor que 7 que tem raiz? É o 4. Raiz de 4, 2. Esquecemos, desconsideramos o número do meio e temos, então, um 4 aqui. Que número na tabuada que multiplicado, o final dele é 4? Temos o 8 vezes 8, que é 64. Então, o nosso próximo número é o 8. A raiz de 784 é 28. Nessa outra, 10.024, vamos pelo mesmo procedimento. Dividindo de 2 em 2, o número menor que 10 que tem raiz é o 9. Raiz de 9, 3. Então, nosso número vai ser maior que 30. 30 vezes 30 já dá 900, não é mesmo? Então, eu não posso pegar um número muito alto para ser o segundo algarismo. Desconsidero esse. Qual número multiplicado que resulta em 4? Teríamos o 8 vezes 8 daqui, que dá 64, mas seria muito alto. Então, vamos para o 2. 2 vezes 2, 4. Então, nossa raiz de 1024, 34. E, finalmente, nessa operação aqui, mesmo procedimento, ignora o número do meio. Raiz quadrada de 1 é 1. Um número que resulta de uma multiplicação, resultado de uma multiplicação que termina em 6, temos quem? 4 vezes 4, que dá 16. Então, raiz de 196, 14. E assim chegamos a algumas resoluções de raízes fáceis, rápidas, sem muitas operações. Para uma prova, um concurso, qualquer necessidade de resolução de raízes rápidas, usando esse procedimento, você chegará com facilidade aonde você deseja.